Nós temos um tema que é muito importante nessa caminhada para o autoconhecimento, que é quando a gente começa a expandir as nossas energias, nossas energias começam a ficar sensíveis, né? Porque começamos a alcançar essa energia espiritual. Então, é muito importante esse tema para que a gente se proteja exatamente dessas pessoas que são mornas. E por que isso é dito em todas as religiões, desde a época que se tem alguma documentação sobre a espiritualidade, sempre é colocado essa questão dos mornos. E ele começa assim: seja quente ou seja frio, não seja morno, que eu te vomito. Texto bíblico do Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso aqui é bem sério, porque a pessoa, quando começa a deslumbrar a espiritualidade, ela começa a despertar dentro dela alguma sensibilidade. E a partir daí, o ego, né, começa a se manifestar e a pessoa já passa, né, a ser uma clarividente, vamos usar esse termo. E ele mistura as duas energias, a energia cósmica e a energia humana. Então, você nem está no mundo cósmico e nem está no mundo humano, você fica no meio. Por isso que é dito dos monos. E a partir daí, essas pessoas utilizam, né, essa sensibilidade para tirar proveito das pessoas. Então, elas têm um início, né, de espiritualidade e começam, então, a se aproveitar da fraqueza dessas pessoas. Então, eles tramitam nesse mundo humano, né, utilizando essa condição que eles têm para se aproveitar, né, dessas pessoas que estão aqui. No mundo da Umbanda, eu acho que fica muito mais fácil, eles chamam de marmota, né? São pessoas que pensam que já estão espiritualizadas, já são videntes, já estão incorporando, e na realidade é o ego, né, que está se manifestando. E eles aproveitam essa ignorância, né, do mundo humano para tirar proveito e vendendo gato por lebre. E a gente encontra muito isso em feiras, né, místicas. Então a gente vai nessas feiras e tem muita gente lá, né, se dizendo espiritualizada, se enganando a si mesmo, né, e tentando tirar proveito dessa situação. No grupo, pediram para falar sobre as manifestações que possam ter durante essa caminhada, né, que são os sinais. Então, precisa tomar muito cuidado, porque a gente começa a deslumbrar exatamente esse outro mundo, que é o mundo sobrenatural. E a gente vai se deparar com situações que a gente tem que ficar atento para não se deixar se enganar por essas pessoas. E essas pessoas fazem isso naturalmente, com o intuito de ganhar dinheiro e com o intuito de dizer, né, para as pessoas que elas são a dona da verdade. E nós já tivemos muitas situações que tivemos que intervir, porque essas pessoas elas não medem, né, o que elas fazem.
em busca de tirar proveito da sua pseudo-espiritualidade. Então, quando nós estamos buscando a espiritualidade, nós temos que ter a consciência de que nós vamos entrar no mundo que é um mundo que pertence a cada um de nós. É um mundo que não é eu comento sempre, né? Não comente com as pessoas que você está buscando o autoconhecimento, porque as pessoas vão fazer de tudo para que você se desanime, para que você não acredite naquilo que você está fazendo, por uma questão muito simples. Elas não querem que você cresça. Para elas, você crescendo, né? Eles perdem o domínio sobre as pessoas. Por isso que elas têm essa condição de desanimar, né? E quando se fala da quente ou frio, seja quente ou frio, isso é estabelecido dentro do autoconhecimento. Ou você entra no autoconhecimento ou na espiritualidade, ou você fica onde você está. Muitas vezes é preferível você ficar onde você está. Você não vai ficar exposto a sensibilidades que nós não temos noção do que seja. Então, muitas vezes, as pessoas elas querem já ser evidentes, elas já querem ser cartomante, então um monte de segmentos aí, que são simplesmente pessoas curiosas que estão investindo nisso. As pessoas não têm conhecimento e elas acabam se utilizando disso para ganhar dinheiro e até sobressair a outra pessoa, né? Então, nós temos que tomar cuidado quando foi pedido, eu gostaria de ver os sinais, né? Para que a gente possa ver os sinais com o intuito de aprendizado e não que a gente pegue isso e comece a se aproveitar dessa situação, porque isso é natural, tá? O ser humano ele tem uma característica de sempre achar, né, que sabe mais que os outros e acabam se aproveitando. Então, por pura inocência das pessoas, muitos são enganados. Se vocês olharem essas escrituras, lá é dito, né? Haverá falsos profetas nessa época, né? Muita gente vai se dizer entendido, vai se dizer médium, clarividente, mas por uma questão simplesmente que está navegando aqui nesses dois mundos. E as pessoas acabam acreditando nisso e ficam nisso. Então, nós temos que tomar cuidado para que possamos perceber isso e não nos deixar entrar nessa onda dessas pessoas. E por que isso? Porque quando a gente começa a buscar o autoconhecimento, a espiritualidade, existem muitas dúvidas. Nós não estamos acostumados com o invisível, vamos por assim. Nós estamos acostumados com aquilo que é visível. Então, é muito mais fácil acreditar no visível do que tentar perceber o invisível. E nisso, cria-se a dúvida. E aqui ele coloca: a dúvida é estabelecida por não haver validação visual no que se prega a espiritualidade. Nós falamos da espiritualidade, mas não há como provar, né? Provar não, mas mostrar, né? De uma forma visível como ela se procede. Então, essa dúvida. E na dúvida, as pessoas ficam andando para um lado e para cima. No mundo oriental, eles chamam de macaquinho. É aquele que busca a espiritualidade e fica pulando de galho em galho, né? Então, essa é a nomenclatura que se usa, né, no mundo oriental. Então, a dúvida, ela é estabelecida logo quando começamos a buscar o autoconhecimento.
porque ainda estamos com o pé lá e começamos a colocar o pé no outro mundo. Assim como o nosso ser material possui 5 sentidos, paladar, tato, olfato, visão e audição, também possui o nosso ser espiritual. Então, se vocês querem ter essas sensações, da mesma maneira que foi dado os 5 sentidos no mundo humano, também foi dado no mundo espiritual os 5 sentidos. Então, é questão só de nós começarmos a perceber isso. Quando nós olhamos uma pessoa ou um local, se estamos buscando a espiritualidade, a sensibilidade desse olhar já vai dizer para nós se é um local adequado ou é um local que nem não devemos ficar. Quando nós pegamos alguma coisa, nós já sentimos se aquilo é verdadeiro ou não, porque nós vamos aguçando a nossa sensibilidade. E aonde vocês podem ver a espiritualidade, sentir a espiritualidade, é nos 5 sentidos. Exatamente como no lado humano, né, que a gente fala aqui, da energia humana, da mesma maneira é na energia espiritual. Muitas vezes você está andando ou participando de uma reunião, você vai ver que alguém fala alguma coisa e isso mexe no seu ouvido. Então, isso te chama atenção. E até para saber se aquela pessoa está falando uma coisa correta ou ela está simplesmente falando coisas sem sentido. Isso se percebe muito quando começa a expandir a espiritualidade. Então, se em busca, né, de algum sinal, trabalhem os 5 sentidos na espiritualidade. Da mesma maneira que os 5 sentidos, hoje conhecido, né, no mundo humano, também ele faz parte do mundo espiritual. É só praticar, é só começar a deslumbrar, né, essas manifestações. Quem vive lá na natureza, a Lúcia pode falar bem isso, quando você vê os pássaros, você vê as flores, você vê você tem esse contato com a natureza, você percebe o quanto a espiritualidade ela se manifesta dentro desse ambiente, o quanto essa espiritualidade ela se manifesta. Quando você vê uma flor, ela brotar, né? Você percebe que a espiritualidade está se manifestando nesse momento, nessa natureza. Então, a natureza, como sempre foi dito, é o melhor exercício para a gente praticar, né, a nossa sensibilidade espiritual. Por isso que se fala que o pôr do sol, né, ou o nascer do, do sol, é o melhor momento onde nós vamos buscar a nossa sensibilidade, porque é uma possibilidade de nós ficarmos mais ligados, né? Mais sensíveis a esse mundo. Então, quando vocês buscam entender um pouco mais a espiritualidade, como ela se manifesta em nós, é os 5 sentidos. Esse é o início, né? Uma boa leitura, né? Ler, como o Joel Goldsmith ele fala aqui, né? A leitura fez com que ele buscasse a espiritualidade, e não leitura de uma semana, né? É leitura, é você se dedicar a ler material espiritual. Então, a busca pela espiritualidade precisa o quê? De uma dedicação. Precisa você querer ser espiritualizado. E aí você vai buscar e vai começar a ter essas sensações. Tem um trabalho muito interessante que nós tivemos lá no grupo, naquela época, que cada um de nós tem uma sensibilidade mais aguçada.
Então, um tem os tatos mais aguçados, outros têm a visão, outros têm a audição, o outro o paladar. Então, isso é determinado para cada um vir mais esse item, né, aguçado. Eu vou buscar esse material, eu não prometo logo que seja muito breve, mas eu vou buscar esse material e nós vamos passar, né, o que é para cada um, né, a sua a sensibilidade maior. Mas tem que praticar. Então, quando nós estamos numa floricultura, não vá na conversa da pessoa que está vendendo a flor. Vá na sua sensibilidade. Veja o que você sente pela flor. Isso é um exercícios que são dados às pessoas. Então, você vai na floricultura e busca aquela flor que mais te toca. E logo em seguida, na primeira possibilidade, leia sobre essa flor. Cada flor tem um, um sentido, né, de estar nesse planeta. Cada flor tem uma característica, assim como os animais, os seres humanos, as flores, cada um tem uma finalidade nesse planeta. E aí você vai ver que aquela flor que te chamou a atenção, né? E você vai ver por que ela está te chamando a atenção. Então, são várias maneiras da espiritualidade se manifestar. É só uma questão de a gente entender que isso vem aos poucos, né? Isso requer dedicação, isso requer interesse, para que a espiritualidade possa se estabelecer em cada um de nós. Ler só por curiosidade, vocês estão perdendo tempo. Precisa realmente se interar, gostar, se interar, buscar, verificar por que essa flor está me chamando a atenção, buscar os detalhes. Então, o que ele fala aqui, né? Que assim como o nosso ser material possui 5 sentidos, né, o nosso ser espiritual também. São eles que permitem a captação de imagens, sons, sabores, odores e toques. Com o tempo, vocês vão começar a ver vultos, e isso é normal, tá? De repente, vocês estão no lugar e vocês vão começar a ver vultos. Isso é natural, porque tem seres passando e você começa, na sua sensibilidade, a alcançar esse nível de espiritualidade. Então, uma vez que houve o interesse por isso, o, o universo propriamente disso, ele ajuda. Então, por quê? Porque você quer. Ele só faz isso porque você quer. Se você não quer, ele não faz. Então, lembra que nós sempre falamos? Você tem que querer. A partir do momento que você quis, o universo vai ajudar você nisso e vai começando a liberar essas sensibilidades, né? Então você vai ver vultos. Não se assustem, né? Muitas vezes são seres que estão aí simplesmente passeando pelo ao nosso redor. Eles não fazem nada, não tem nada, simplesmente são vultos. Estou avisando isso porque muitas vezes você pode ouvir uma voz, né? Aí você ouve uma voz, você fala assim, o que vocês estão falando, né? Aí você ouve a voz, presta atenção e fique atento que sempre estão passando uma mensagem, eles estão passando uma orientação. É muito legal, é muito gostoso esse contato, esse, essa interação com eles, né? E eles vêm para proteger aqueles que buscam a espiritualidade. Aqueles que buscam a espiritualidade vão ser protegidos, porque o pessoal da área humana aqui, que vive o mundo humano, eles querem essa energia aqui, e vai na fragilidade de cada um. Por isso que ele fala aqui, ou morno, ou está fora, quente ou frio. Ou a pessoa é do mundo humano e boa,
ou a pessoa está no mundo da espiritualidade. Então, quando vocês estão buscando a espiritualidade, podem ficar tranquilos, que vocês serão protegidos naturalmente, porque a espiritualidade conta com esse interesse de expandir a espiritualidade. Quando fala assim, eu tive numa missa agora falando com a homilia do padre, lá na missa, ele falava de Santo Antônio, né? E o Santo Antônio, ele fala assim, sim ou não. Ou você quer casar, ou você não quer casar. Não tem, eu acho que eu vou casar. Então, ele usava essa metáfora aqui para falar para as pessoas, ou vocês vão para a espiritualidade, ou vocês continuam no mundo. Então, isso tem que estar decidido. Não pode ficar no meio termo. Se vocês ficarem no meio termo, vocês vão ficar expostos, né, a essas pessoas que são mornos. E aí vocês vão ter problema. Se o seu problema tem, que diz aqui no provérbio tibetano, se o seu problema tem solução, então não há com que se preocupar. Se o seu problema não tem solução, toda preocupação será em vão. Provérbio tibetano. Não precisam se preocupar com a espiritualidade. A espiritualidade ela está para ajudar a nossa caminhada. Fiquem tranquilos quanto a isso, né? Então, por isso que ele fala, se você está se preocupando com alguma coisa que não tem solução, e se não tem solução, por que você está se preocupando? Agora, se tem, por que você vai se preocupar também? Então, você veja que todos os segmentos religiosos, eles seguem exatamente nessa prontidão. Ou eu quero, ou eu não quero. A dúvida, o único prejudicado somos nós mesmos. Então, quando nós queremos, o mundo espiritual, o universo vem a nosso favor e começa a cuidar de nós. O desenvolvimento da consciência, ele fala assim, conhecer, pensar e falar sobre a verdade, todos esses processos são da inteligência humana. Olha que coisa interessante. Então, se você falar, pensar ou querer conhecer a espiritualidade, você ainda está aqui. Você não veio ainda para cá. E isso é um processo humano, né? São passos que conduzem à experiência espiritual. Então, você tem que estar estudando a espiritualidade para que você chegue aqui. Não adianta querer chegar aqui sem você não estudar a espiritualidade. Tem que se dedicar, tem que ler, tem que participar das reuniões do seu mundo espiritual, pode ser um templo, pode ser uma igreja, pode ser um terreiro, não importa. Naquele aonde você se adaptar, você tem que frequentar. E nisso ajuda a busca da espiritualidade. Ficar só lendo também não adianta nada, é o que ele está dizendo aqui. Então, ficar conversando sobre espiritualidade também não adianta. Nós temos que buscar a espiritualidade na nossa prática, no nosso dia a dia. Nós temos que ser espiritualizados, no nosso ver. Mas não são essa experiência. Esses processos, por si mesmos, não produzem o autoconhecimento. O escopo do desenvolvimento espiritual é a elevação da consciência até o ponto em que se dê a compreensão espiritual, ou a verdadeira realização. Então, temos que praticar, temos que entender o que está acontecendo. Por que, de repente, eu começo a ter outros olhos aos meus entes queridos? Por que eu começo a falar com eles de outra maneira? Por que eu começo a pensar sobre eles de outra maneira? Porque o mundo espiritual está começando a se manifestar. Então, tudo que
que era feito mecanicamente no nosso dia a dia, ele vai começar a mudar. Mas nós precisamos interagir com isso, senão fica só na teoria. Quando nós temos vamos colocar aqui os médicos, eles fazem a faculdade, tudo bem, vão lá, se formam, mas depois eles têm a residência. E na residência que eles vão aprender a medicina. Não é na teoria. Na teoria, eles vão ter uma base, mas na experiência, que é chamado no mundo deles a residência. Aí eles vão aprender a medicina. Então, na espiritualidade é a mesma coisa. Só ler, conversar, falar sobre a espiritualidade não leva você a esse mundo espiritual. Faz parte, sim, mas precisa praticar, né? Olhar a quem, fazer o bem, né? Por que eu tenho esse ímpeto que desagrada as pessoas? Eu tenho que entender isso. Não que eu precise agradá-las, mas por que isso acontece? Porque isso me chama a atenção. E aí nós vamos trabalhando a espiritualidade até que isso passe a ser o nosso dia a dia, passe a ser o nosso mundo espiritual. Quando alcançamos essa consciência crística, então atingimos a visão do olho simples. Isso é muito falado quando nós temos o terceiro olho, né, que a gente desenvolve. Isso é uma realidade, isso acontece. Nós começamos a olhar as situações realmente como elas são. Nós saímos do mundo hipnótico, que as pessoas querem que a gente veja exatamente o que eles querem, e começamos a ver as coisas como realmente elas são. Mas para que isso se desenvolva, precisa ter a consciência crística, né? Aqui na energia humana, né, eles colocam que aqui nós estamos sempre pedindo alguma coisa. Eles chamam de pedintes. Do lado humano, sempre nós estamos pedindo alguma coisa. A gente sempre está atrás de, de uma satisfação, né? Então, a gente pede dinheiro, a gente pede saúde, a gente pede pelo filho, a gente pede pela nora, a gente pede... E vai pedindo, a gente passa a vida pedindo alguma coisa. No mundo espiritual, a gente tem que agradecer. Então, nós temos que ser gratos pelo que temos. Porque no mundo espiritual você já vai ter. Você não precisa ficar pedindo. Então, no mundo humano, pode vocês perceberem que a gente fica toda hora pedindo. Então, vamos pedir para fazer sol, vamos pedir dinheiro, vamos pedir uma casa nova, vamos pedir conforto, a gente vive nisso. No mundo espiritual, a gente não precisa pedir, porque isso já vem. Isso já é parte de nós mesmos. Então, aqui no mundo espiritual, você tem que agradecer. O segredo, mais um aqui, é que o agradecimento gera uma energia tão grandiosa que faz com que tudo que esteja em desarmonia em nossas vidas passam a ter harmonia. A gratidão. Esse exercício da gratidão ele é bem interessante. Quando nós nos pegarmos pedindo alguma coisa, seja lá o que for, agradeça. Agradeça o ar que você respira, o amigo que você tem, a família que você tem, a casa que você mora, o filho, a mãe. Agradeça, aprenda a agradecer. Agradecer a natureza, agradecer a tudo que nos é colocado, porque tudo isso é do divino que está dentro de nós. Simplesmente nós estamos recebendo as dádivas do Divino Espírito Santo. Então, não precisamos ficar pedindo. Isso já vem naturalmente. Mas como a nossa cultura, que nos foi dada, é sempre a gente correr atrás de alguma coisa.
Se você não estudar, você não vai ser uma pessoa quista dentro da sociedade. Mas estudar é uma coisa natural, é uma coisa que já faz parte do contexto humano. Você não precisa pedir. Você ter dinheiro para ter uma vida digna, você não precisa pedir, porque isso vai acontecer naturalmente, porque isso faz parte de todo o caminhar das pessoas. Então, quando nós começarmos a querer pedir, é questão de observar, para, respira e veja se realmente é necessário eu gastar essa energia tão preciosa com uma coisa que já é minha, com uma coisa que já está em mim. Né? Nós queremos uma profissão, nós ficamos atrás de uma profissão. O tempo passa, quando a gente percebe, nós já temos a profissão. Olha que coisa doida. Né? Todos nós já temos uma profissão. Então, por que eu fiquei pedindo? Que, naturalmente, essa profissão ela já vai se manifestar em nós de acordo com o dom de cada um, de acordo com a percepção de cada um. Só, como nós estamos no mundo humano, nós ficamos pedindo. E muitas vezes, em vez de nós termos a possibilidade de ter uma profissão que realmente condiz à nossa pessoa, ao pedir, você perde essa possibilidade. Aí você, vamos dizer assim, você começa a fazer lá o estudo, a faculdade, não sei o quê, chega lá na frente você desiste. Você perdeu um tempo com aquilo, tal, porque aquilo não era para você fazer, aquilo foi um pedido. Quando você faz tudo certinho, você se sente bem em fazer aquele trabalho, é a manifestação divina que está em você. Então, sentir essa diferença é muito interessante. Se vocês têm um ente querido que está no início da busca de uma profissão, veja isso. Converse com ele. Fala assim, por que você está querendo ser? Porque o seu amigo faz, você também quer? Porque a televisão diz que essa atividade é a atividade que mais... e as pessoas vão nisso. Vão nessa energia humana e deixam de ser felizes na profissão que é determinada a cada um. Então, a questão de refletir sobre exatamente o que a espiritualidade quer com a gente no nosso mundo. E a gente fica perdendo tempo. Mas, enquanto você está nesse mundo aqui, está tudo certo. Quando você começa a oscilar, aí é perigoso, porque você vai começar a se confundir. E as pessoas que se beneficiam dessa insegurança, né, vão tirar proveito dessa situação. O frio ou quente? Morno? Não. Então, ou se quer a espiritualidade, vamos encarar e vamos entender e vamos senti-la, ou ficamos aqui, no nosso pedinte. Ou vamos lá e simplesmente agradecer. Se, como diz o tibetano, se você está se preocupando por uma coisa que não tem solução, para que você está se preocupando? Mas também se tem solução, para que você vai se preocupar? E é exatamente essa história aqui. Então, nós temos que viver a espiritualidade. Vamos viver a espiritualidade? Vamos viver a espiritualidade. Não queremos viver a espiritualidade? É um direito. Ninguém está tirando o direito, ninguém está obrigando a você fazer isso. Mas uma vez que você assim escolheu, a, o universo, ele vai te dar todos os subsídios para que você tenha, então, uma vida espiritualizada. E é muito gostoso. Você começa a saborear a vida. Você começa a ver os passarinhos cantar, você começa a ver as flores, né, desabrocharem, você começa a ver o seu sucesso se despertar.
Quem aqui de nós que não teve o sucesso em nossas vidas? Quem aqui? Todos nós temos. A única diferença é que nós temos que curtir o sucesso. E até então nós estamos vivendo o sucesso. É uma diferença muito grande. Você curtir o sucesso é maravilhoso. Você sentir, você se alegrar, você se prosperar. Você se reconhecer próspero. Quando você só vive, o tempo passa, e o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e quando a gente percebe, o tempo passou. E nós não curtimos a vida. A vida foi feita para ser curtida, não para ser vivida. É questão de perceber essa diferença e sentir essa diferença. Como ele diz aqui, na energia humana somos pedintes. Passamos a vida pedindo o que já está pré-estabelecido em nossas vidas. Olha que coisa louca. Nós ficamos pedindo saúde e nós já temos saúde. Nós ficamos pedindo dinheiro e nós já temos dinheiro. Nós ficamos pedindo tranquilidade e nós já temos a tranquilidade, né? Nós ficamos pedindo aí a visita dos netos, né? E eles já vão chegar, né? Vão fazer bagunça na casa, vão atormentar a avó, vai ser sensacional. E os netos, é assim que é, mas eles já estão lá. E por que eu preciso ficar pedindo? Então, nós ficamos pedindo coisas que já estão pré-estabelecida na nossa caminhada. Então, vamos agradecer a tudo e a todos que nos rodeiam. É isso que eles chamam a atenção. Já na energia cósmica ou vital, temos que ser agradecidos pelo que recebemos em nossas vidas. Agradecer. A gratidão é a maneira mais eficiente para expandir a nossa consciência, porque o tempo que nós perdemos aqui pedindo coisas que nós vamos receber, a gente tem que agradecer. E essa energia da gratidão nos fortalece em todos os sentidos. A saúde, os bens materiais, os bens financeiros, né? Todo o nosso contexto de vida, ele é favorecido. O João Goldsmith, ele fala de uma maneira interessante que 90% dos nossos problemas de saúde é origem a nossa questão financeira. Porque nos é dado, vendido culturalmente, que sempre seremos pessoas necessitadas. Olha que coisa interessante de se perceber, né? Desde criança, quando nós nascemos, a nossa sonho para você tem que estudar, porque se você não estudar, vai acontecer isso, 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 isso. Isso é embutido em nossas mentes e nós vivemos correndo atrás. E não percebemos a vida passar. E quando a vida passou, deixamos de fazer muita coisa que já era estabelecida em nós no mundo espiritual. Aí temos que correr atrás. Essa é a grande diferença entre a energia humana com a energia vital. A gratidão. A gratidão. Temos que agradecer o ar que respiramos, temos que agradecer a manhã quando chega, temos que agradecer a noite quando chega a nossa hora de descanso, temos que agradecer o sono, temos que agradecer. Agradecer. Se nós trabalharmos com a gratidão, sistematicamente vocês vão ver as mudanças que vão acontecer naturalmente no decorrer das nossas vidas. Isso é lei cósmica. Isso não é invenção. A lei cósmica determina que a gratidão é a energia que vai dar sustentação a uma vida saudável, próspera e edificante. Então, se vocês pegarem todas as linhas religiosas, tanto o budismo,
como os católicos, os espíritas, os umbandistas, não importa, todos têm como base a gratidão, porque todos sabem que a gratidão é a base da espiritualidade e da vida próspera e edificante, em todos os sentidos. Então, quando a gente fala assim, fala não, né? O que é colocado, né? Nem que não seja quente, que seja quente ou seja frio, nunca morno. Se vocês estão buscando a espiritualidade, sejam bem-vindos. Se vocês estão de curiosos, seria interessante refletir se vale a pena ou não essa busca, porque a partir do momento que você vai ser feliz, a felicidade requer consciência. Quando a gente fala que é ser feliz, de repente, assim, é uma dificuldade da gente entender a felicidade, porque no mundo humano ela sempre foi uma felicidade superficial, né? Sempre nos foi dado uma felicidade comprada. Se vocês fizerem uma retrospectiva da vida de vocês, vocês vão ver que todo momento de felicidade que chegou até nós, ele foi superficial. Quando você está vivendo no mundo espiritual, a felicidade é plena. A felicidade ela é amorosa. A felicidade você já não começa a distinguir aquele que merece ou não merece. Você já é feliz e você emana essa felicidade a todos que estão junto com você. E isso chama-se energia espiritual ou energia vital. Então, quando nós começamos a produzir essa energia, todos são beneficiados. Todos. Independente de você gostar ou não. Independente para quem seja ou não. Todos serão beneficiados. Então, gratidão é a base da nossa vida. Então, vamos agradecer. Talvez a gente não tenha essa experiência espiritual que a gente sempre ouve falar, desnecessário. Cada um vai ter a sua experiência no seu grau de entendimento. Cada um tem a sua experiência no seu grau de entendimento. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é vitorioso. Vou contar um segredo aqui. Ninguém é vitorioso. As pessoas são oportunistas. Oportunistas. Ninguém é vitorioso. As pessoas são oportunistas. Então, elas se sobressaem aquelas que não têm ânimo em busca da sua felicidade. Então, eu lá nas entrelinhas, né, que a gente estuda, não existe vitorioso. Se todo mundo é igual, nós somos imagem e semelhança de Deus, né? E todos estão na mesma caminhada, aonde está esse vitorioso? Está no mundo humano, que ele sobressai, ele se aproveita da ignorância humana para se intitular um vitorioso. Não existe vitorioso nesse mundo. Existem pessoas de boa fé, existem pessoas com boas intenções, existem pessoas buscando a sua caminhada, existem pessoas que estão determinadas a ser prósperas e edificantes. Nesse mundo humano, vocês vão ter oportunistas, as pessoas que vão se aproveitar das situações para ter sucesso, aspas, nas suas vidas, porque depois eles vão lá, com certeza, e vão pagar o preço, né? Então, isso já é outro mundo aí. Mas não procurem ser vitoriosos, procurem ser espiritualizados. O sentido do gosto de ter sucesso é muito mais proveitoso do que tentar ser vitorioso, aspas, né?
oportunista. Então, os oportunistas é que ganham. Eles ficam olhando lá, esperando uma oportunidade de sobressair aquela situação. Todos nós somos vitoriosos. Todos nós somos vencedores. Todos nós somos pessoas que buscam a nossa felicidade. E ao buscar a nossa felicidade, nós derramamos a energia da felicidade para todos. Não, no mundo espiritual, não existe a individualidade. No mundo espiritual, todos nós somos um. Todos nós vamos para o mesmo caminho. Todos nós dependemos de nós mesmos. Então, assim, é como uma carruagem que tem as 4 rodas. Não adianta 3 funcionarem e uma não. Esse é o fundamento da espiritualidade. Todos juntos. E se todas as rodas rodarem no seu tempo, nós vamos chegar lá. Não adianta uma roda querer ser mais rápida que a outra. Isso não funciona na espiritualidade. Todos nós temos o nosso tempo. Todos vamos chegar lá. Então, o que nós temos que ter é a sensibilidade de perceber o quanto nós somos importantes nessa vida. Por isso que a historinha lá dos dois sentados lá na beira lá do rio, né? Um falando que um dia a gente vai morrer, e o outro dizendo, mas até a gente morrer, nós vamos viver muito. E não é esse que vamos viver muito otimista e o outro é pessimista. Não, é simplesmente realista. Então, esse que falou que nós vamos viver ainda muito, né? Olha que coisa sutil. Ele é realista. O outro, o que ele está? Ele está no mundo humano. Ah, então já vamos não sei o quê. Blá, 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 blá. Ele é pessimista? Não. Ele está no mundo humano. Esse é o pensamento do humano. Para que eu vou me mexer? Agora, a espiritualidade, não. Vamos em frente. Vamos em frente. Ué, o que pode nos impedir de ser feliz, a não ser nós mesmos? É ser feliz. Vamos refletir sobre isso e os sinais que pediram, a Lúcia, o sinal está dentro de você. Ele não está externo. O sinal está dentro de você. A hora que o seu coração bater forte, pode ter certeza que tem alguém do seu lado querendo te mostrar alguma coisa. A hora que o seu ouvido começar a ter um zumbidinho, é alguém do seu lado que está querendo falar com você. Então, pode ter certeza absoluta que a partir do momento que você se predispõe a buscar a sua felicidade, o universo está junto com você, com certeza. E tem que saborear a espiritualidade. A espiritualidade é para ser saboreada, não está no mundo humano aqui, tá bom? Já estão avisando aqui que estamos em cima da hora, estamos terminando a nossa hora. Eu espero ter atendido a solicitação dos sinais, né? E podem ficar tranquilos, a hora que for para ter alguma coisa mais acentuada, eles vão chegar. Eles chegam, porque para eles também é muito importante essa tranquilidade de todos nós. Para eles não interessa aborrecimento. Para eles não interessa. Nós somos pessoas, nós somos pérolas dentro da humanidade. E é disso que eles querem. Tá bom? Alguém quer fazer uma pergunta? Podemos fechar? Nenhuma pergunta?
Eu só queria agradecer. Gratidão, João, por essa live maravilhosa. Tem me Eu feito também. muito bem. Espero estar chegando no coração de todos. Com certeza chegou. Posso falar? Pode, Luciano, diga lá. Eu também quero agradecer porque eu encontrei uma resposta. A resposta que eu queria, né? Assim, é, quando você falou a respeito da natureza, né? Eu sempre tive essa curiosidade, essa vontade de estar junto, de estar assim, conectada mesmo. Que, não sei, nunca tinha pensado em espiritualidade assim. E quando você falou sobre ouvir vozes, não sei se eu estou certa, eu ouço, às vezes, alguém me chamando, até minha mãe eu já ouvi, assim, minha mãe já morreu e eu fico assim, será o que está acontecendo? Não sei se eu estava sonhando, o que foi, mas assim, durante o dia mesmo, aqui na minha casa, às vezes eu escuto uma pessoa me chamando, o meu irmão que está longe e eu ouço me chamando. Eu não sei se isso tá dentro disso aí, de um sinal, né? Mas eu acho que tem alguma coisa a ver, Com ou cer- não? com certeza. Toda vez que você ouvir ou sentir, expresse a sua gratidão. Quanto mais grata você for por esses sinais, vamos assim ampliar, né? Mais eles têm a possibilidade de melhorar esse contato, né? Você Sim. tem uma sensibilidade, né? Até por viver na natureza, quanto mais perto da natureza, mais sensível a gente fica. Uhum. Aí você dá a possibilidade deles se manifestarem mais claramente. Tá? Ah, O seu medo, o seu receio, a sua dúvida afastam eles, porque a última coisa que eles querem é te atormentar. Então, uhum. se você der abertura harmoniosamente, com certeza você vai conversar muito com eles, tá? E você vai Eu nunca tive medo, né? ter Eu isso. ficava sem entender o que está acontecendo, né? Mas assim, agora que você falou, e eu sempre tenho hábito assim de agradecer tudo, sabe? Principalmente quando eu acordo. Eu já agradeço a Deus, né? Porque por eu estar acordando, né? Sim. E, e isso aí, que quando eu ouço essa voz, alguém me chamando, nunca pensei em agradecer, não, mas eu não tenho medo, assim, sabe? Eu fico curiosa, querendo saber se é realmente uma pessoa, se é a pessoa que me chamou e tal. Não se preocupe com isso. Ah, Agradeça. É ah, uma técnica, porque quando você indaga, você duvida, você afasta. Quando ah, você agradece, você dá a possibilidade, eles sentem que você está tranquila, você está receptiva, e aí eles começam a ter uma abordagem de acordo com a sua consciência. Não vai uhum, acontecer nada que sim. esteja fora da sua consciência. Isso é Outra coisa, João, às vezes eu chego em um lugar, eu tenho a sensação que eu já tive ali, naquele lugar. certeza. Não sei se acontece com vocês também, mas várias vezes já aconteceu isso, de eu saber até onde tem alguma coisa, eu vou lá e tá lá. E eu nunca fui, assim, né? Pela primeira vez, dá aquela sensação assim, eu já tive aqui. Então, essa sensibilidade é sua. Aham. Como é que você vai administrá-la? O primeiro passo é gratidão. Agradeça quando você ouvir, sentir, né? Como ele fala aqui, os cinco sentidos aqui, tá? Agradeça. A Uhum. gratidão é o melhor, vamos dizer assim, Sentimento.
É como se fosse um link com eles, né? Então, a palavra gratidão é uma energia que vai ser gerada, que chega para eles. Qualquer coisa que você fale ou tal, essa energia não chega neles. Então, a gratidão é a única energia que chega para eles. E a hora que eles ouvirem a sua gratidão, eles vão enxergar você com toda a certeza, sem ofender você, sem criar qualquer problema para você, porque não é isso a ideia, muito pelo contrário. Porque se ele conseguir fazer com que você ouça, você pode estar ajudando outras pessoas. Sim. De repente, você passa a ser um canal de entendimento para outras pessoas. Eu estou aqui porque eu sou um canal, né? Eu já vivi muito isso. Então, o que eu estou fazendo aqui é simplesmente ser um canal. Depois, eu gosto de gravar esses encontros, né? Como eu sempre gravei as reuniões, porque depois eu vou ouvir o que eu falei. Sim. Eu fico bravo com eles. Eu falo, você mandou lá eu falar e eu mesmo não aprendo, porque eu estou, né? Eu não estou prestando atenção aqui no que, né, alguém está aqui, né? Então, nesse momento, quando gravo, eu volto e ouço, olha, para você ter uma ideia, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Porque cada vez que eu ouço alguma vírgula, eles estão me mostrando. Então, quando você der essa possibilidade a eles, essa tranquilidade a eles, você vai ter muitas surpresas. É muito bom esse contato, né? Muito interessante, muito bom, né? E é de cada um tem a sua sensibilidade, cada um tem o seu momento, né? Não adianta a gente querer aqui, agora eu quero, tal lá. Agradeço a presença de todos e paz na terra aos homens de boa vontade. Até a próxima.